dois, três. Mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. Vem, mulher. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. Para tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. Vem, mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Oi, gente! Tô passando aqui, então não poderia deixar de esquecer de agradecer os meus patrocinadores. É isso mesmo! Quero agradecer o Star Photo Studio, onde eu gravo os meus vídeos, onde eu gravo o meu programa, onde eu tiro as minhas fotos, onde eu fico belíssima nessa maquiagem, nessas fotos empoderadas. É isso mesmo, Star Photo Studio, que fica na Avenida Dr. Nelson Dávila, 1837, no edifício Eco Tower, terceiro andar, 306. Vem pra cá você também fazer aquela foto, aquele vídeo e aquela maquiagem deslumbrante. É isso mesmo. E também na área da beleza, que tem tudo a ver com a gente, mulheres e homens têm que ficar belo. Tanara Beauty Aesthetic Center. É isso mesmo, há mais de 20 anos no mercado, aqui em São José dos Campos e pro Brasil afora e até pro mundo, hein? Fica onde? Na rua Armando de Oliveira Cobra, número 50, sala 210, segundo andar, no Jardim Aquários. É isso mesmo, lá você vai encontrar os melhores profissionais para poder estar cuidando da sua beleza, cuidando do seu corpo e ficar mais bela, quase uma miss. E o homem também, para ficar mais belo, sem pelos, sem mancha, infinitas possibilidades e variedades. Então eu indico super para vocês esses dois trabalhos magníficos: Star Photo Studio e Tanara Aesthetic Center. Vem você também pra cá. Tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. Vem, mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. É com muito prazer e muita satisfação que eu, a Mina Vitalizando a Mulher Marmita, entra na sua casa. Telespectadores e ouvintes. E é claro, sempre com a nossa emissora que todo mundo quer ver, Rede SBP TV, que vocês sabem muito bem aonde procurar. www.redesbptv.com.br. Lá terá todos os streams possíveis, imagináveis,
que a nossa emissora está acoplada para poder trazer o melhor sempre para você, telespectadores. E hoje, como de sempre, teremos um programa, eu terei um programa maravilhoso e bem significativo e trazendo informações para toda a diversidade e todas as pessoas. Nada mais, nada menos. Tchan, tchan, tchan. Estou aqui com a Sanja Mais, uma associação aqui na cidade de São José dos Campos, onde tem um trabalho magnífico LGBTQIA+, e diversidade. Com quem vamos falar? Boa tarde, Gilson. Olá, tudo bem, amigo? Como você está? Gilson César, tá, Gilson? Gilson César. Lembro de César, né? Lá na casa, né? Gilson César. O Gilson César, que é o presidente da Sanja Mais. Correto? Isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com você. Prazer é todo meu. Para a gente ter esse bate-papo, trazendo para as pessoas, né, informação, Sim. né, trazendo sobre esse projeto maravilhoso, né, para todos aqueles que querem ampliar e precisam de uma ajuda. Isso, eu já agradeço a gente uma oportunidade da gente estar aqui, podendo falar para você e trazendo informações sobre a Sanja Mais. Tá bom, gente? Bonitão, né? Acho que vocês gostaram, né? Então a gente tem que, agradecer para as pessoas lindas, né? Claro, né? Semelhante atrai semelhante. Bem isso, né? E também temos aqui o Regis Lima, que é psicólogo há 8 anos em alguns quebrados, porque se falar muita coisa também a gente entrega a idade, não é verdade? É verdade, não pode falar mesmo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Olá, gente. Psicólogo, gente. Deixei ele falar, mas né? Eu tô guardando um pouquinho aqui pra falar depois dessa Tatizo. Ele deu uma caladinha, né? Mas é igual eu também, né? Viu travando também, né? Igual carro velho, né, gente? Eu quero andar de carro velho, amor, que venha. Mais ou menos isso, né? Ó, e mais um psicólogo. Mais um psicólogo aqui hoje, que será demais. Nossa, meus olhos, gente, vocês nem imaginam como é que tá hoje. Nossa, Deus só. O Elias Sampaio. Boa tarde, Elias. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse nosso trabalho aí com a Sanja Mais. Gratidão, gratidão. E o Elias tem 7 anos também, dentro da profissão da psicologia, né? E de idade. De idade também. Incrível. Isso é incrível. Vamos lá então, senhor Gilson, conta um pouquinho para mim, um pouquinho para os telespectadores, como surgiu esse projeto e esse desejo, né, de um propósito, né, de vida e desejo o seu propósito, é o que te alimenta, Isso. tanto vocês também, né, na área da psicologia também, que agrega muito, que vai agregar muito, né, para toda a diversidade dentro da Sanja Mais. E gostaríamos de ouvir também um pouquinho sobre esse grande projeto aqui na nossa cidade. Sim, a Sanja Mais, ela surgiu de um desejo de pessoas em fazer alguma coisa pelo próximo, alguma coisa pela sociedade. Né? Sim. E, inicialmente, quando surgiu a ideia, foi verificado que entre amigos existia esse mesmo desejo de fazer um trabalho semelhante a isso. E aí conversas, bate-papos e o que seria esse trabalho afinal, né? E aí, inicialmente não era bem claro para todo mundo sobre o que seria, e aí depois vimos que dentro de São José não existiam muitos trabalhos a respeito da comunidade LGBT, né? E aí, por que não eu como gay, vários amigos, né? A gente tem vários amigos da comunidade LGBT, Sim. por que não fazer um trabalho voltado para a comunidade LGBT, né? Então, o propósito da Sanja Mais seria o combate ao preconceito em todos os âmbitos sociais, né? E quando a gente começou, o que fazer, né? Como combater e o que fazer. E aí vimos que o preconceito está em todas as frentes sociais, está na saúde, está na educação,
em vários pontos, o preconceito precisa ser trabalhado, o preconceito precisa ser combatido, né? E aí foi quando veio a ideia de fazer um trabalho em células, de colocar pessoas profissionais em determinadas áreas, debatendo sobre aquele assunto e trazendo mais profundidade ao debate. Sim. E aí começou a ideia de Seja Mais pessoas foram chegando e gostando do projeto, e a gente viu que as pessoas foram se entregando também a essa ideia. E aí a gente procurou fazer um trabalho bem profissional, tipo uma organização, uma empresa, né? Assim. Sim. A gente foi atrás de processo legal para a legalização da associação e os trabalhos começaram. E esse trabalho começou em maio do ano passado, né? A gente começou a existir legalmente no final do ano. E agora esse ano a gente começou com força total, indo atrás dos projetos, criando projetos, iniciativas. E aí dentro de cada célula, de cada pasta, é onde são pensados os projetos. Sim. E eles são executados. Então essa é a ideia da associação. Da associação, é isso. Onde tem essa pasta que se engloba, né, a parte da psicologia. Isso. Né? Sim. Daí já entra os psicólogos para estar dando essa ênfase, dando instrumentos, né, para aqueles que precisam, né, aqueles que necessitam, né, porque eu vejo psicólogos, quem faz tratamento de desenvolvimento pessoal, como o meu mentor fala, vocês dão caminhos, né? Vocês ajudam a pessoa a despertar também e dar caminhos para acalentar, né? Para poder abraçar, né? Porque é o que muitos precisam, né? Só que são inúmeros fatores que daí acaba mexendo um pouco com o intelecto, né? Com a autoimagem, com a sanidade mental e precisam dessa ajuda como psicólogos, né? E mentores, enfim. E aí você está dentro desse contexto também. Aonde ele vai dizer um pouquinho também, gente. Exato. Acho que é importante ressaltar aqui também, né, que a Seja Mais, ela nasceu, como o Gil mesmo disse, dessa conversa, desse desejo de fazer a diferença, né, enquanto ser humano inserido nesse mundo, né. E assim, quando foi pensado a Seja Mais, ela foi pensada da gente pôr um representante de cada letra, LGBTQIA+. Porque assim, ter um lugar de fala dessas pessoas. Porque uma coisa é a gente, na qualidade de gays, falarmos sobre as pautas gays. Sim. E aí uma outra questão é uma pessoa travesti falar das necessidades dela. Sim. Né? Assim como também uma pessoa bissexual, né? Uma pessoa lésbica falar sobre essas vivências, que são coisas distintas. Né? Então a gente sempre tem esse lugar de fala, né? Então, assim, o primeiro tópico a ser pensado, né, Gesso? Isso. Que saiu da nossa discussão ali, foi até no café, na padaria, né? Foi bem legal. E foi pensado esse projeto muito bacana, que foi assim, Gil, vamos dar fala para essas pessoas. Acho que, assim, nós temos, por exemplo, outras instituições, outras associações, né? Nós temos associações, por exemplo, que trabalham só com pessoas travestis, outras só com pessoas trans, outras só com pessoas negras, outras só com pessoas vítimas de violência doméstica. E aí, assim, eu acho que é muito importante, né, a Sanja Mais, ela vir com esse repertório de representatividade. E se a gente pensa como diversidade, nada melhor do que dentro da própria Sanja Mais ter a diversidade. Sim. Você não tem o porquê a gente, né, até falar sobre a Sanja Mais se a gente não tiver diversidade. Senão a gente fala uma coisa e não vivencia tudo isso. Sim. Né? E o papel do psicólogo dentro da Sanja Mais é de extrema relevância, de extrema importância, né? Sim. Nós vivenciamos aí, né, o ano pandêmico, da pandemia, né, e o quanto isso... e aí se a gente para pensar um pouco da questão da saúde mental desse coletivo, já existia, né? Bem antes da pandemia, tem um índice alto de pessoas, né, com depressão, que tem aquela questão da aceitação, né? Aceitação do próprio corpo, aceitação da orientação sexual, tem um preconceito da sociedade. Então tudo isso, né, acaba sendo gatilhos para que essa pessoa desenvolva aí uma depressão e também desencadeia aí provavelmente numa depressão profunda, né? Então o psicólogo inserido dentro da Sanja Mais é uma relevância porque a gente pensa, né, em todas essas nuances
do ser humano inserido nesse mundo. E pensando, por exemplo, agora na questão da pandemia, né, nós vivenciamos esse isolamento social, que é algo, na verdade, que essa comunidade já vive há muito tempo, que esse isolamento da sociedade, né, vive ao limbo da própria sociedade. Então nós vivemos na pele, por exemplo, o que é não sair, o que é não fazer, o que é não ter rotina do dia a dia, de você levantar, ter rotina de tomar banho, tomar café, ir no trabalho, né? E você perdeu isso durante um tempo. Imagina você perder isso durante a sua vida. Sim. Né? Porque quando de fato você se reconhece como gay, lésbica ou trans, né? Eu sempre gosto de falar assim, né? Sobretudo a pessoa trans, que eu acho é a sigla que mais de fato sofre. Quando você se autodetermina, se você se reconhece, né? Você diz que você é uma mulher trans ou um trans, eu acho que você já está assinando ali seu atestado de óbito, né? Porque na verdade é uma rejeição da família, é uma rejeição do próprio emprego, uma rejeição da sociedade, uma rejeição do mundo, né? É como se você morresse para a sociedade. Então, o papel do psicólogo dentro da Sanja Mais, não que os outros também não sejam importantes, sim, mas existe uma relevância para trabalhar essa questão da saúde mental, de fazermos aí grupos de apoio, grupos de acolhimento dessas pessoas, que de fato necessitam demais. Sim, né? com certeza, muito do nosso trabalho. E a Sanja Mais, trabalhando dentro de pastas, né, como o Gilson mesmo já trouxe aqui, estou me estendendo a minha fala, né, gente? Estou me estendendo. A importância, né, de ser diferente também quando Sanja Mais é de pensar em pastas, né? Então, como o Gilson disse, nós temos a pasta da saúde, que pensa em propostas e pautas da saúde voltada para a diversidade. Então, assim, não é só para o político LGBT, mas é para a diversidade. Nós temos a pasta social, que pensa em propostas, ações, voltado para todo esse coletivo também. Temos a pasta da educação, da justiça, pasta da tecnologia, cultura, esporte. Então, a Sanja Mais, ela nasce com esse diferencial. É um diferencial que a gente quer, de fato, chegar em todas as frentes, né? A gente quer chegar na cultura, na educação, no esporte, e a gente quer dar acesso para todas essas pessoas que, de fato, elas têm direito. Com certeza, né? É muito importante, né? Para vocês verem, gente, a importância, né? Vocês que tiverem, né? Ou você que estiver passando, né? Seja algo, né? Que às vezes não consiga falar, né? Tem aquela repressão. Procure, né? Não precisa ser só psicólogo voltado para o LGBT, é aquela pessoa que você se identifica, né? Porque às vezes o LGBT também se identifica com alguma outra pessoa, né? Que seja ou outro psicólogo que não seja só, né? Faça parte da associação, tudo mais, que é no geral, né? Apesar que eu vejo que os psicólogos estão se reformulando, né? Estão estudando o desenvolvimento pessoal. Eu conheço muitos que falam uma outra linguagem, que isso é bom para si próprio e para as outras pessoas, porque acaba não sendo tão formal. Né? Se vocês estudam algo aqui, vocês conseguem diluir e levar para aquela pessoa que pode ser que ela vai entender melhor do que se fosse. Tipo, vocês estudaram 8 anos atrás, não tinha nada disso, né? Era tudo ali, né? Aquela forma. Então vocês vão ampliando, né? Até a capacidade de vocês para poder passarem capacidade para os outros também. Né, que esse é o intuito, não só o psicólogo, todos nós temos a capacidade de passar a nossa experiência para as pessoas, para que elas também dêem um start. Opa, eu também posso. Exato. Eu posso procurar ajuda, não preciso ter vergonha, né? Sofri algo lá atrás, mas eu posso contar, né? Passar aquilo, porque vai pegando aquela intimidade, né? Porque o psicólogo acaba pegando uma intimidade, não pega? Depois acaba sendo da família, né? Não dentro da sessão, mas fora, porque tem que saber, né, dividir, né, trabalhos, amizade. Mas eu acho que acaba tendo depois, não tem? Já aconteceu com você? Eu acho que a gente, não sei, o Elisa, ele pode me ajudar aqui também com essa reflexão, né? A gente não pode esquecer que a psicologia é uma ciência. Sim. Né? A gente precisa entender que ela é ciência e ela vai trabalhar muito subjetivo do indivíduo. Né? E o papel do psicólogo inserido na sociedade, não só dentro da Sanja Mais, nós vamos pensar no papel do psicólogo enquanto formação, né, na área clínica, etc., é de acolher, né, e não julgar.
né, não julgar esse ser humano, não julgar essa pessoa. O papel do psicólogo é entender o sofrimento dessa pessoa que se apresenta à nossa frente. E a partir disso, ajudá-la a encontrar caminhos para que ele possa se auto-conhecer. O psicólogo, ele dá ferramentas e ajuda esse paciente ou esse cliente, depende muito da abordagem, a desenvolver, né, habilidades sociais. Então, quando a gente fala do papel do psicólogo, precisa ter vínculo, eu preciso sentir que ele me entende, que ele me compreende, que ele tem uma retórica compreensível, porque não dá para buscar um atendimento psicológico no qual o psicólogo não me compreende. Claro que tem que compreender o nosso paciente, mas tem, né, nós já vimos várias vezes, até de parentes também, de colegas de amigos, eu fui ao psicólogo e gostei. Né? Então precisa ter vínculo também, eu preciso me sentir acolhido, eu preciso me sentir à vontade, como nós estamos aqui agora, nós estamos à vontade. Se não tivéssemos à vontade, fica um pouco acuado. Então acho que o papel do psicólogo ele consegue dar, né, um pouco desse suporte, desse acolhimento, de deixar aqui você está seguro. E a confiança também, né? Confiança. Você tem confiança. E se você tem algum trauma muito forte, você vai ter esse prazer. Só aquela pessoa que você tem confiança. Se nada melhor do que um psicólogo. Você já tem os caminhos, os castigos. Né? Deixa eu perguntar para você me responder. Isso é uma pergunta que até eu tenho assim em mente para saber também, o Elias. Quando procurar ajuda na parte de psicologia? Porque tem pessoas que têm medo, né? Ficam com vergonha de dizer alguma coisa, que nem sabe o que você está dizendo. Que a princípio, né, é um desconhecido. Né? Aí às vezes vocês vão fazer um trabalho para tentar extrair, né, aquela ferida, aquela dor, para secar, para vocês entrar. Né? E quando assim procurar? Cada pessoa vai ter uma autoleitura ou um sinal de que ela precisa de ajuda. Sim. E aí eu estou falando de pessoas que reconhecem que precisam de ajuda, porque grande parte de nós é criada com a ideia de super-homem, Mulher Maravilha. Sim. Então eu sou forte, eu não preciso de ajuda, não preciso contar com alguém, principalmente na parte psicológica. Então eu acho que o sinal principal que a gente precisa entender é quando eu começo a perceber que as coisas não estão tão bem assim comigo, ou quando eu não estou operando do jeito que eu sempre opero, eu estou acostumado a operar de forma saudável. Sim. Né? Para a gente falar de forma mais objetiva, se o meu sono não está bom, se eu tenho alterações muito bruscas de humor, que eu não consigo lidar muito bem com isso. Né? Muitas vezes acontecem sinalizações do meio, então de pessoas que nos amam, elas vão sinalizar para a gente, ou colegas de trabalho. Alguns sinalizam até de forma errada, patologizando coisas que não são doença, mas o fato é, a gente consegue fazer essa leitura de quando a gente precisa de ajuda. De alguma forma a gente consegue fazer isso. O grande problema é até que ponto eu estou disposto a receber ajuda. Então, assim, o primeiro sinal, claro, é se você está muito diferente de quem você era. Se você começa a olhar para nossa, eu tenho saudade de quando eu era assim. Eu tenho vontade de voltar a ser o que eu era antes, num sentido nostálgico, né? E até meio melancólico, com uma certa tristeza. A pessoa pode, já a partir daí, buscar ajuda, em psicoterapia mesmo, ou em qualquer outra área da saúde. Mas em psicologia, quando a gente fala, a gente percebe que uma dificuldade existencial ou física, né, fisiológica, ela já pode buscar ajuda com a gente, que a gente também vai saber ter a leitura do que é a parte médica, o que não seria tanto a parte médica, ou de outras áreas da saúde, a gente vai fazer o direcionamento. É isso que a gente, como São Jamais, inclusive, está querendo implementar com um grupo de apoio, que a gente quer acolher todas as pessoas da sigla, principalmente, porque a gente já sabe que pessoas da sigla, LGBTQIA+, tem o maior índice de sofrer de transtornos mentais, né, a questão da depressão, da ansiedade, infelizmente a questão do suicídio, e não contam com rede de apoio, às vezes tem essa questão da solidão. Então tudo isso a gente quer fazer a partir da São Jamais. Então em breve teremos aí o nosso grupo de apoio e acolhimento das pessoas LGBTQIA+. Olha, magnífico, né, pessoal? Então, ó, vocês que telespectadores, vocês de casa, que estão precisando, né, conversar, que tenha algum paradigma, que tenha crenças limitantes, tem os profissionais exatos para isso, não, como você disse, não ficar ou relevar
conversas paralelas ou que o outro acha que você Exato. tem. Achar, todo mundo acha, até a gente. Pagar fala, igual a gente. Então tem que ser bem a fundo. E como se faz a fundo? Procurando vocês profissionais, né? Exato. Procurando uma associação que dê apoio, que abrace, que escute, que entenda, né, o lado tanto de vocês e vocês aprendendo com o lado deles também, porque vocês acabam falando de experiências de vida de vocês, né? Porque às vezes o paciente, eu também já fui paciente, acaba querendo saber alguma coisa. Então vocês têm que falar, não posso falar, mas vocês podem dar uma pinceladinha, né? E aquilo ali já, às vezes é um start. Às vezes alguém quer ser um psicólogo, né? Às vezes alguém quer estar à frente de alguma coisa como você, que é o presidente da associação. Nossa, meu sonho, né, é ser algo ou fazer, né, na profissão, enfim. E às vezes alguma coisa que vocês falam até de vocês, ou até sem eles saberem. Eles não precisam saber, né? Vocês falam algo de vocês, bom, acho que é legal isso. Vou jogar para ver. Às vezes dá aquele start, né, na pessoa para alavancar, né? Até para ela, né, dar um impulsionamento aí. Isso é muito importante. Muito importante. Olha, gente. Nossa, aqui vem de tudo, né? Psicólogo, advogadas. Nossa, gente, passada comigo mesmo. Enfim, tudo aprendizado, né? E a informação, né? Isso. Que nada mais do que a Sanja faz. E vai fazer mais, trazer informação para a diversidade, né? Para a sigla LGBTQIA+, e para todo mundo, né? Como eu falei, o propósito é o combate ao preconceito. E o preconceito se combate com informação. Né? Exatamente. Porque a ignorância é o pai do preconceito. Né? Então, quando você põe luz ao assunto, você traz informação, você orienta as pessoas, o preconceito vai se dissipando. Porque deixa de ser um tabu, fica uma coisa mais naturalizada, né? E vê que não é nada daquilo que muitas vezes as pessoas acabam imaginando. Né? Sim. Então, a ideia é justamente isso, trazer informação para as pessoas, aproximar as pessoas disso, né? E assim a gente vai combatendo o preconceito, mudando de alguma forma a sociedade. Então, desde o início, a gente sabe que quando você fala em combate ao preconceito, a gente não vai solucionar o problema todo, né? Não. Isso, a gente nem tem essa pretensão. Porém, a ideia da Sanja Mais é de que a gente plante sementes, né? Se a gente não consegue mudar o todo, mas que pelo menos gerações futuras elas tenham uma vida mais tranquila, Sim. né? Que tenham na sociedade um espaço que lhe é de direito. Vamos lá então, senhor Gilson, conta um pouquinho para mim, um pouquinho para os telespectadores, como surgiu esse projeto e esse desejo, né, de um propósito, né, de vida aí. Seja o seu propósito, é o que te alimenta. Isso. Tanto vocês também, né, na área da psicologia também, que agrega muito, que vai agregar muito, né, para toda a diversidade dentro da Sanja Mais. E gostaríamos de ouvir também um pouquinho sobre esse grande projeto aqui na nossa cidade. Sim, a Sanja Mais, ela surgiu de um desejo de pessoas em fazer alguma coisa pelo próximo, alguma coisa pela sociedade. Né? Sim. E inicialmente, quando surgiu a ideia, foi verificado que entre amigos existia esse mesmo desejo de fazer um trabalho semelhante a isso. E aí conversas, bate-papos e o que seria esse trabalho afinal, né? E aí, inicialmente não era bem claro para todo mundo sobre o que seria, e aí depois vimos que dentro de São José não existiam muitos trabalhos a respeito da comunidade LGBT, né? E aí, por que não eu como gay, vários amigos, né? A gente tem vários amigos da comunidade LGBT, Sim. por que não fazer um trabalho voltado para a comunidade LGBT? Né? Então, o propósito da Sanja Mais seria o combate ao preconceito em todos os âmbitos sociais. Né? E quando a gente começou, o que fazer, né? Como combater e o que fazer? E aí vimos que o preconceito está em todos os aspectos sociais, está na saúde, está na educação, em vários pontos o preconceito precisa ser trabalhado, o preconceito precisa ser combatido. Né? E aí foi quando veio a ideia de fazer um trabalho em células.
de colocar pessoas profissionais em determinadas áreas, debatendo sobre aquele assunto e trazendo mais profundidade no debate. Sim. E aí começou a ideia de Seja Mais pessoas foram chegando e gostando do projeto, e a gente viu que as pessoas foram se entregando também a essa ideia. E aí a gente procurou fazer um trabalho bem profissional, tipo uma organização, uma empresa, né? Assim. Sim. A gente foi atrás de um processo legal para a legalização da associação e os trabalhos começaram. E esse trabalho começou em maio do ano passado, né? A gente começou a existir legalmente no final do ano. E agora esse ano a gente começou com força total, indo atrás dos projetos, criando projetos, iniciativas. E aí dentro de cada célula, de cada pasta, é onde são pensados os projetos. Sim. E eles são executados. Então essa é a ideia da associação. Da associação, é isso. Aonde tem essa pasta que se engloba, né, a parte da psicologia. Isso. Né? Sim. Daí já entra os psicólogos para estar dando essa ênfase, dando instrumentos, né, para aqueles que precisam, né, aqueles que necessitam, né, porque eu vejo psicólogos, quem faz tratamento de desenvolvimento pessoal, como o meu mentor fala, vocês dão caminhos, né? Vocês ajudam a pessoa a despertar também e dar caminhos para acalentar, né? Para poder abraçar, né? Porque é o que muitos precisam, né? Só que são inúmeros fatores que acaba mexendo um pouco com o intelecto, né? Com a autoimagem, com a sanidade mental e precisam dessa ajuda como psicólogos, né? E mentores, enfim. E aí você está dentro desse contexto também, onde vai dizer um pouquinho também, gente. Exato. Acho que é importante ressaltar aqui também, né, que a Seja Mais, ela nasceu, como o Gil mesmo disse, dessa conversa, desse desejo de fazer a diferença, né, enquanto ser humano inserido nesse mundo, né. E assim, quando foi pensado a Seja Mais, ela foi pensada da gente pôr um representante de cada letra, LGBTQIA+. Porque assim, ter um lugar de fala dessas pessoas. Porque uma coisa é a gente, na qualidade de gays, falarmos sobre as pautas gays. Sim. E aí uma outra questão é uma pessoa travesti falar das necessidades dela. Sim. Né? Assim como também uma pessoa bissexual, né? Uma pessoa lésbica falar sobre essas vivências, que são coisas distintas. Né? Então a gente sempre tem esse lugar de fala, né? Então, assim, o primeiro tópico a ser pensado, né, Gesso? Isso. Que saiu da nossa discussão ali, foi até no café, na padaria, né? Foi bem legal. E foi pensado esse projeto muito bacana, que foi assim, Gil, vamos dar fala para essas pessoas. Acho que, assim, nós temos, por exemplo, outras instituições, outras associações, né? Nós temos associações, por exemplo, que trabalham só com pessoas travestis, outras só com pessoas trans, outras só com pessoas negras, outras só com pessoas vítimas de violência doméstica. E aí, assim, eu acho que é muito importante, né, a Seja Mais, ela vir com esse repertório de representatividade. E se a gente pensa como diversidade, nada melhor do que dentro da própria Seja Mais ter a diversidade. Sim. Você não tem o porquê a gente, né, até falar sobre a Seja Mais se a gente tiver diversidade. Senão a gente fala uma coisa e não vivencia tudo isso. Sim. Né? E o papel do psicólogo dentro da Seja Mais é de extrema relevância, de extrema importância, né? Sim. Nós vivenciamos aí, né, o ano pandêmico, da pandemia, né, e o quanto isso... e aí se a gente para pensar um pouco da questão da saúde mental desse coletivo, já existia, né? Bem antes da pandemia, a gente tem um índice alto de pessoas, né, com depressão, que tem aquela questão da aceitação, né? Aceitação do próprio corpo, aceitação da orientação sexual, tem um preconceito da sociedade. Então tudo isso, né, acaba sendo gatilhos para que essa pessoa desenvolva aí uma depressão e também desencadeie aí provavelmente numa depressão profunda, né? Então o psicólogo inserido dentro da Seja Mais é de extrema relevância porque a gente pensa, né, em todas essas nuances do ser humano inserido nesse mundo. E pensando, por exemplo, agora na questão da pandemia, né, nós vivenciamos esse isolamento social, que é algo, na verdade,
que essa comunidade já vive há muito tempo, que esse isolamento Exatamente. da sociedade, né? Vive ao limbo da própria sociedade. Então nós vivemos na pele, por exemplo, o que é não sair, o que é não fazer, o que é não ter rotina no dia a dia. De você levantar, ter rotina de tomar banho, tomar café, ir para o trabalho, né? E você perdeu isso durante um tempo. Imagina você perder isso durante a sua vida. Sim. Né? Porque quando de fato você se reconhece como gay, lésbica ou trans, né? Eu sempre gosto de falar assim, né? Sobretudo a pessoa trans, que eu acho é a sigla que mais de fato sofre. Quando você se autodetermina, se você se reconhece, né? Você diz que você é uma mulher trans ou um trans, eu acho que você já está assinando ali seu atestado de óbito, né? Porque na verdade é uma rejeição da família, é uma rejeição do próprio emprego, uma rejeição da sociedade, é uma rejeição do mundo, né? É como se você morresse para a sociedade. Então, o papel do psicólogo dentro da Sanja Mais, não que os outros também não sejam importantes, Sim. mas existe uma relevância para trabalhar essa questão da saúde mental, de fazermos aí grupos de apoio, grupos de acolhimento dessas pessoas, que de fato necessitam demais. Sim, né? com certeza, muito, né? Do nosso trabalho. E a Sanja Mais, trabalhando dentro de pastas, né, como o Gilson mesmo já trouxe aqui, estou me estendendo a minha fala, né, gente? Estou me estendendo. A importância, né, de ser diferente também quando Sanja Mais é de pensar em pastas, né? Então, como o Gilson disse, nós temos a pasta da saúde, que pensa em propostas e pautas da saúde voltado para a diversidade. Então, assim, não é só para o coletivo LGBT, mas é para a diversidade. Nós temos a pasta social, que pensa em propostas, ações, voltado para todo esse coletivo também. Temos a pasta da educação, da justiça, pasta da tecnologia, cultura, esporte. Então, a Sanja Mais, ela nasce com esse diferencial. É um diferencial que a gente quer, de fato, chegar em todas as frentes, né? A gente quer chegar na cultura, na educação, no esporte, e a gente quer dar acesso para todas essas pessoas que, de fato, elas têm direito. Com certeza, né? É muito importante, né? Para vocês verem, gente. A importância, né? Vocês que tiverem, né? Ou você que estiver passando, né? Seja algo, né? Que às vezes não consiga falar, né? Tem aquela repressão. Procure, né? Não precisa ser só psicólogo voltado para o LGBT, é aquela pessoa que você se identifica, né? Porque às vezes o LGBT também se identifica com alguma outra pessoa, né? Que seja ou outro psicólogo que não seja só, né? Faça parte da associação, tudo mais, que é no mundo geral, né? Apesar que eu vejo que os psicólogos estão se reformulando, né? Estão estudando o desenvolvimento pessoal. Eu conheço muitos que falam uma outra linguagem, que isso é bom para si próprio e para as outras pessoas, porque acaba não sendo tão formal, né? Se vocês estudam algo que vocês conseguem diluir e levar para aquela pessoa, que pode ser que ela vai entender melhor do que se fosse. Vocês estudaram 8 anos atrás, não tinha nada disso, né? Era tudo ali, né? Aquela forma. Então vocês vão ampliando, né? Até a capacidade de vocês para poder passar a capacidade para os outros também. Né, que esse é o intuito, não só o psicólogo, todos nós temos a capacidade de passar nossas experiências para as pessoas, para que elas também dêem um start. Opa, eu também posso. Exato. Eu posso procurar ajuda, não preciso ter vergonha, né? Sofri algo lá atrás, mas eu posso contar, né? Passar aquilo, porque vai pegando aquela intimidade, né? Porque o psicólogo acaba pegando uma intimidade, não pega? Depois acaba sendo da família, né? Não dentro da sessão, mas fora, porque tem que saber, né, dividir, né, trabalhos, amizade. Mas eu acho que acaba tendo depois, não tem? Já aconteceu com você? Ou com Eu acho que, não sei, o Elisa, ele pode me ajudar aqui também com essa reflexão, né? A gente não pode esquecer que a psicologia é uma ciência. Sim. Né? A gente precisa entender que ela é ciência e ela vai trabalhar muito subjetivo do indivíduo. Né? E o papel do psicólogo inserido na sociedade, não só dentro da Sanja Mais, nós vamos pensar no papel do psicólogo enquanto formação, né, na área clínica, etc., é de acolher, né, e não julgar. Né? Não julgar esse ser humano, não julgar essa pessoa. O papel do psicólogo é entender o sofrimento dessa pessoa que se apresenta à nossa frente. E a partir disso, ajudá-la a encontrar caminhos para que ele possa se autoconhecer. O psicólogo, ele dá ferramentas e ajuda
esse paciente ou esse cliente, depende muito da abordagem, a desenvolver, né, habilidades sociais. Então, quando a gente fala do papel do psicólogo, precisa ter vínculo, eu preciso sentir que ele me entende, que ele me compreende, que ele tem uma retórica compreensível, porque não dá para buscar um atendimento psicológico no qual o psicólogo não me compreende. Claro que tem que compreender o nosso paciente, mas tem, né, nós já vimos várias vezes, até de parentes também, de colegas de amigos, eu fui ao psicólogo e gostei. Né? Então precisa ter vínculo também, eu preciso me sentir acolhido, eu preciso me sentir à vontade, como nós estamos aqui agora, nós estamos à vontade. Se não tivéssemos à vontade, fica um pouco acuado. Então acho que o papel do psicólogo ele consegue dar, né, um pouco desse suporte, desse acolhimento, de deixar aqui você está seguro. E a confiança também, né? Você precisa de confiança. Exato. E se você tem algum trauma muito forte, você vai só aquela pessoa que você tem confiança. Nada melhor do que um psicólogo. Você já tem os caminhos certinhos. Deixa eu perguntar para você me responder, que isso é uma pergunta que até eu tenho assim em mente para saber também, Elias. Quando procurar ajuda na parte de psicologia? Porque tem pessoas que têm medo, né? Ficam com vergonha de dizer alguma coisa, que nem sabe o que você está dizendo. Que a princípio, né, é um desconhecido. Aí às vezes vocês vão trabalhar para tentar extrair, né, aquela ferida, aquela dor, para secar, para vocês entrar. Né? E quando você procurar? Cada pessoa vai ter uma autoleitura ou um sinal de que ela precisa de ajuda. Sim. E aí eu estou falando de pessoas que reconhecem que precisam de ajuda. Porque grande parte de nós é criada com a ideia de super-homem, Mulher Maravilha. Sim. Então eu sou forte, eu não preciso de ajuda, não preciso contar com alguém, principalmente na parte psicológica. Então eu acho que o sinal principal que a gente precisa entender é quando eu começo a perceber que as coisas não estão tão bem assim comigo, ou quando eu não estou operando do jeito que eu sempre opero, eu estou acostumado a operar de forma saudável. Sim. Né? Para a gente falar de forma mais objetiva, se o meu sono não está bom, se eu tenho alterações muito bruscas de humor, que eu não consigo lidar muito bem com isso, né? Muitas vezes acontecem sinalizações do meio, então de pessoas que nos amam, elas vão sinalizar para a gente, ou colegas de trabalho. Alguns sinalizam até de forma errada, patologizando coisas que não são doença, mas o fato é, a gente consegue fazer essa leitura de quando a gente precisa de ajuda. De alguma forma a gente consegue fazer isso. O grande problema é até que ponto eu estou disposto a receber ajuda. Então, assim, o primeiro sinal, claro, é se você está muito diferente de quem você era. Se você começa a olhar para nossa, eu tenho saudade de quando eu era assim. Eu tenho vontade de voltar a ser o que eu era antes, num sentido nostálgico, né? E até meio melancólico, com uma certa tristeza. A pessoa pode, já a partir daí, buscar ajuda, em psicoterapia mesmo, ou em qualquer outra área da saúde. Mas em psicologia, quando a gente fala, a gente percebe que uma dificuldade existencial ou física, né, fisiológica, ela já pode buscar ajuda com a gente, que a gente também vai saber ter a leitura do que é a parte médica, o que não seria tanto a parte médica, ou de outras áreas da saúde, a gente vai fazer o direcionamento. É isso que a gente, como São Jamais, inclusive, está querendo implementar com um grupo de apoio, que é acolher todas as pessoas da sigla, principalmente, porque a gente já sabe que pessoas da sigla LGBTQIA+, tem o maior índice de sofrer de transtornos mentais, né, a questão da depressão, da ansiedade, infelizmente a questão do suicídio, e não contam com rede de apoio, às vezes tem essa questão da solidão. Então tudo isso a gente quer fazer a partir da Sem Jamais. Então em breve teremos aí o nosso grupo de apoio e acolhimento das pessoas LGBTQIA+. Olha, magnífico, né, pessoal? Então, ó, vocês que telespectadores, vocês de casa, que estão precisando, né, conversar, que tenha algum paradigma, que tenha crenças limitantes, tem os profissionais exatos para isso, não, como você disse, não ficar ou relevar conversas paralelas ou que o outro acha que você tem. Achar todos os lados, até a gente. Pagar e fala igual a mãe. Então tem que ser bem
a fundo. E como se faz a fundo? Procurando vocês, profissionais, né? Sim, exato. Procurando uma associação que dê apoio, que abrace, que escute, que entenda, né? O lado tanto de vocês e vocês aprendendo com o lado deles também, porque vocês acabam falando de experiências de vida de vocês, né? Porque às vezes o paciente, eu também já fui paciente, acaba querendo saber alguma coisa. Então vocês têm que falar, não posso falar, mas vocês podem dar uma pinceladinha, né? E aquilo às vezes é um start. Às vezes alguém quer ser um psicólogo, né? Às vezes alguém quer estar à frente de alguma coisa como você, que é o presidente da associação. Nossa, meu sonho, né? É ser algo ou fazer, né? Na profissão, enfim. Às vezes alguma coisa que vocês falam até de vocês, ou até sem eles saberem. Eles não precisam saber, né? Vocês falam algo de vocês, bom, acho que é legal isso. Vou jogar para ver. Às vezes dá aquele start, né? Da pessoa para alavancar, né? Até para ela, né, dar um impulsionamento aí. Isso é muito importante. Muito importante. Olha isso. Nossa, aqui vem de tudo, né? Psicólogo, advogadas. Nossa, gente, tô passada comigo mesmo. Enfim, tudo aprendizado, né? E a informação, né? Que nada mais do que a Sanja faz. E vai fazer mais, trazer informação para a universidade, né? A sigla LGBTQIA+, e para todo mundo, né? Como eu falei, o propósito é o combate ao preconceito. E o preconceito se combate com informação. Exatamente. Né? Porque a ignorância é o pai do preconceito. Né? Então, quando você põe luz a um assunto, você traz informação, você orienta as pessoas, o preconceito vai se dissipando. Porque deixa de ser um tabu, fica uma coisa mais naturalizada, né? E vê que não é nada daquilo que muitas vezes as pessoas acabam imaginando. Né? Sim. Então, a ideia é justamente isso, trazer informação para as pessoas, aproximar as pessoas disso, né? E assim a gente vai combatendo o preconceito, mudando de alguma forma a sociedade. Então, desde o início, a gente sabe que quando você fala em combate ao preconceito, a gente não vai solucionar o problema todo, né? Isso a gente nem tem essa pretensão. Porém, a ideia da Sanja Mais é de que a gente plante sementes, né? Se a gente não consegue mudar o todo, mas que pelo menos gerações futuras elas tenham uma vida mais tranquila, Sim. Né? Que tenham na sociedade um espaço que lhe é de direito, né? Então, a ideia da Sanja Mais é que a gente trabalhe isso na sociedade, que a gente melhore o futuro das pessoas, das próximas gerações. Sim, com certeza. Mas mesmo de início, mudança, né? Sim. Vocês já estão fazendo, vocês não vão fazer, porque já desde o momento que você já colocou o seu projeto em prática, já é uma mudança. Sim. Né? Então, eu creio que daí até para vocês também é um desafio, né? E vocês também vão crescendo, vão aprendendo. Sim. Né? Tudo é relevante, né, gente? Eu vejo que tudo é relevante. Igual, né, eu brinco de, né, tá dizendo que eu estou trazendo variedades, né? Então, para mim, aprender também. Eu também aprendo com vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês em casa, né? Com telespectadores em casa, e isso é ótimo. E sabe o que é engraçado? Que é o primeiro projeto social que eu estou participando e já eu senti em mim um chamado, um desejo de participar, de trabalhar num projeto social. Sim. Só que eu demorei muito tempo para obedecer a esse chamado. Esse chamado, né? E aí agora que eu comecei a trabalhar nisso, que comecei a colocar energia, eu vejo quanto isso me transformou. Que o desejo de querer ajudar a sociedade, melhorar, transformar a vida de algumas pessoas, isso já me transformou. Eu já me sinto uma pessoa melhor do que eu era antes por estar fazendo esse tipo de trabalho, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente ajuda o próximo, a gente recebe uma ajuda muito grande também, sabe? E isso é muito gratificante estar sentindo isso. Sim, é da mesma proporção, né? Isso. É aquilo que a gente sempre diz, o que a gente aprendeu, que eu aprendi muito, você planta coisas boas, você colhe coisas boas, né? E nada melhor do que o seu propósito, né? Como você está dizendo, você já tinha esse propósito, mas não dava ouvidos, né? Exato. Vazão, né? Sim. E eu não sei com vocês, se foram assim também, vocês dois, na parte também da psicologia, da profissão também, né? E nessa parte de endereçar também numa associação para vocês também estarem contribuindo.
a gente sempre foge, né, do chamado, né? Fala, não, Não tem como, né? não, deixa pra amanhã a gente faz, alguma coisa assim. Mas chega uma hora que eu mesmo disse, não tem como fugir, né? Parece que está lá registrado que a sua passagem nesse mundo é fazer uma bondade. E aí a gente fica se perguntando, eu sempre me pergunto, né, qual é o papel desse mundo? Nascer, construir família, trabalhar, ter dinheiro, ter carro, ter casa. Qual é o papel do ser humano nesse mundo aqui? E não contribuir com nada. Exatamente. Fica chato sem graça. Então a gente tem que contribuir. Então o nosso papel enquanto ser humano é de contribuição. Então a Sanja, né, quando chama esses membros, hoje já são 36 pessoas que abraçaram essa causa, né? São 36, 36 pessoas, né, fazendo bem. 36 pessoas que se doam ali para pensar, né, em qualidade de vida para todas essas pessoas que necessitam de apoio, né, necessitam, que era algo que nem precisava ser feito para pensar, nem todos nós temos direitos. Sim, exatamente. E o nosso papel é fazer essa diferença. Então, quando foi? Acho que a gente é chamado todos os dias, a gente para pensar. Todo dia você é chamado para fazer a diferença com o ser humano. Estava até conversando com o Elias também e com o Gilson, né? Essa questão de a gente ter uma fala um pouco mais pesada, né? Às vezes uma fala até não chega a ser preconceituosa, mas uma fala assim, não tão assertiva. Porque nós vivemos num mundo que que existe uma estrutura que diz que você precisa ser X ou Y, e você precisa desconstruir isso todos os dias. E parece que quando você vai para um lado que não agrada a grande maioria da sociedade, você sente um patinho feio. Sim. Então você é chamado todos os dias, né? Você é chamado para fazer um bom trabalho enquanto psicólogo ou não, você é chamado para ser educado, você é chamado para ser respeitoso, você é chamado para não ter preconceito, né? Todos os dias. Então, e enquanto psicólogo, por exemplo, você tem que ser psicólogo. Não sei porquê. Então, por isso que eu acho que é o chamado. Se você me perguntasse, não vou falar aqui a idade, né? Há um tempo atrás, o que você quer ser quando crescer? Psicólogo. Não sei porquê. Deve ser chamado, né? Você já tinha já isso entranhado? Sempre quis ser psicólogo. Eu acredito no potencial do ser humano. Eu acredito que o ser humano ele pode o que ele quiser, né? Ele tem essas habilidades. Se ele não tem, ele consegue buscar esses recursos. E aí eu falo que o ser humano ele só perde sua potencialidade quando ele está em cima daquela pedra do microtélio, que ele morreu, acabou, não tem mais nada. Acabou tudo, mas e quando ele está pulsando de vida, vitalidade, ele ainda tem capacidade de ser quem ele quiser, buscando recursos, óbvio. Buscando uma ajuda, né? Que não é isso que a gente está falando de vocês, né? Que estão ali para poder, vai plantando a sementinha, né? E aquilo vai germinando. Porque ninguém é limitado ao passo de não conseguir fazer as coisas. Não, com certeza, que eu sempre digo também, sempre falo, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas às vezes tem pessoas que precisam de dar ajuda para dar um start, para virar a chave. Porque até que não consegue, né? Não consiga fazer. Né? Como no meio LGBT, né? Quem é mais? Né? E a diversidade. Eles precisam de ajuda, né? Nós precisamos, né? Porque já passa por inúmeras situações, né? Desde criança, traumas e traumas, família, né? E todo mundo julgando, falando, né? Escola também. Então, enfim, precisa, né? Dessa ajuda para desconstruindo os paradigmas velhos e colocando os novos. E as crenças, a mesma coisa. Tem que parar de ser mediano, né, gente? Vamos não ser mais medianos. Sejamos mais. Sejamos mais. Com certeza. E deixa eu te perguntar, Elias, você sempre traçou algum plano? Ou você já tem um plano, assim, para você cuidar dos pacientes? Ou é decorrente? Você vai conhecendo o paciente e nisso você vai traçando? A gente, na verdade, dentro da psicologia, a gente faz isso junto com o paciente ou com a pessoa. Né? Então, eu falo paciente ou a pessoa porque tem linhas da psicologia, a gente tem várias linhas e tem linhas que não tratam como paciente, tem linhas que tratam como cliente.
né? E a minha linha trata com o paciente. Depois a gente pode até explicar essa diferença. Sim. E aí, a partir daquilo, a gente entende o que ela quer. Primeiramente é isso, porque a gente trabalha com aquilo que ela traz e com aquilo que ela quer. Sim. A partir daquilo que ela traz, a gente vai fazendo uma leitura de ser humano que ela tem sobre ela mesma e vai devolvendo isso para ela no processo psicoterapêutico. E no meu caso, por exemplo, que atendo grande parte de pessoas LGBT que é PN+, a gente começa a perceber que existem várias questões relacionadas a essa vivência da diversidade. Tanto questões boas quanto questões ruins. E essas são ruins, normalmente são bem ruins. Então, a gente consegue traçar a partir da realidade daquela pessoa. Então, por exemplo, quando a gente vai lidar com um caso de pessoa trans, é muito comum a gente ter o dilema no consultório da pessoa que não foi aceita pela família. Porque a família já construiu um gênero para aquela pessoa desde o ventre materno. E aí, nesse caso, toda essa desconstrução não é só da pessoa, é de todo o ambiente familiar. Então, tem ambiente familiar que não tem estrutura para isso e, infelizmente, acaba resultando na expulsão de uma pessoa. E não tem informação também. Né? E não tem informação. Hoje em dia, os estudos são bem recentes, falando que a pessoa trans, ela nasce trans, né? Não é uma coisa assim que do nada virou algo na cabeça dela, não. Ela nasce se identificando com o outro gênero ao qual ela não foi designada no nascimento. Então, isso a gente vai traçando, sim, com a pessoa, dentro das necessidades dela, mas também mostrando para ela que ela pode mais e que ela precisa ampliar também o olhar sobre ela mesma. E isso, normalmente, ela não faz sozinha, ela faz junto com o meio de forma coletiva. Sim. Eu estou falando isso para você porque, assim, isso que você falou do compromisso com o outro, que o Gilson sentiu, que o Reginaldo sentiu, que eu também sinto, isso entra em pauta no processo psicológico da pessoa. Um propósito ao qual ela vai se entregar, o sentido da vida dela. Ela vai também atrás disso. E o sentido da vida dela, segundo o Viktor Frankl, que é o teórico que eu sigo, pode ser uma pessoa para amar ou uma causa pela qual lutar, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, é muito importante falar aqui que estar envolvido em causas como essa da São Jamais que a gente está fazendo é algo de saúde, é uma medida de saúde para a própria pessoa. Ela consegue alcançar o sentido da vida dela e vários níveis de saúde a partir do momento que ela se envolve em trabalhos como esse que a gente está fazendo. Então, sim, a gente traça um trabalho com a pessoa e amplia esse trabalho. Sim, tem casos que chegam para a gente de um jeito e que quando você está tratando com a pessoa aquele caso, nossa, eu estou aqui, eu cheguei com uma questão, estou tratando 10. Porque a gente vê que o ser humano é muito amplo e muito diverso, né? Então existe essa possibilidade, sim, isso acontece. Isso é fantástico. É tratado em conjunto, é um trabalho em conjunto. É um conjunto, né? Sim. Isso é maravilhoso, tá vendo? Então, mais uma vez, procurem ajuda. Não tem Procurem as associações. As associações da São Jamais. E em outros lugares também tem muitas associações, né? No Brasil inteiro. E são 36 pessoas, né? 36 pessoas. 36 pessoas, pessoal. Que inclusive eu também, a Vida Vitalizando, a Mulher Maravilha, faço parte dessas pessoas também na São Jamais. Para contribuir também, né? Junto com vocês, para poder estar levando um pouco do que eu também estou me desenvolvendo, né? Vou conhecendo também, e daí eu aprendo com vocês aprendem comigo. Vamos chegando num consenso, né? Como eu digo, o programa é mente aberta, pessoas de mente aberta sabem respeitar o ponto de vista de todas elas. RG, cartão SUS na mão, próximo. Pronto. E assim continua, né? E deixa eu te perguntar, Gilson, você, não sei se você já deve ter enfrentado agora, né? Porque tem pouco tempo da São Jamais, mas já deve ter enfrentado algumas adversidades, né? Assim, os desafios para poder estar fazendo essa gestão dentro de uma associação. Eu nunca tinha imaginado estar nesse papel de estar na gestão de uma associação. Então tudo é muito novo, eu também erro muito, né? Eu estou aprendendo e as pessoas que estão comigo, elas me ajudam muito também. Então assim, na verdade é uma troca, eu aprendo e todo mundo está aprendendo junto a como fazer as coisas. A São Jamais é uma associação feita por pessoas voluntárias. Né? Então, um dos desafios que a gente tem é de conciliar o tempo que as pessoas têm, que estão doando o tempo dela, com as atividades que a gente tem. Então, a gente tem esse cuidado de que a pessoa não se sinta sobrecarregada. Né? Então, assim,
A pessoa fala assim, olha, eu só tenho tempo 1 hora semanal. Ok, tá? Sim. Ela já está ali contribuindo, a gente já valoriza demais. Uma das coisas que a gente faz questão é de valorizar o tempo da pessoa estar ali, né? Porque tempo é dinheiro, né? E se a pessoa está dedicando 1 hora que seja semanal a participar de uma reunião virtual ali com a gente, ela está contribuindo com as vivências, está contribuindo com as experiências, ela está trazendo o que ela tem ali e doando para a associação. Isso a gente valoriza muito, né? Tem gente que doa mais, a gente tem mais tempo, a gente sai, tem trabalhos que são feitos fora, né? A gente dá palestras em alguns lugares, dá treinamentos, a gente... E aí essas pessoas que podem doar um pouco mais de tempo, ok. Então, o cuidado, que eu acho que é um grande desafio, é de não sobrecarregar as pessoas. A gente não quer que as pessoas tenham esse sentimento, né? De ser sugado pela associação. Não. Então, esse eu acho que é um grande desafio que a gente trabalha o tempo todo, né? De não sobrecarregar as pessoas, de deixar as pessoas com aquilo que elas estão nos oferecendo e que a gente valoriza demais. Importante. Isso é importante. Outra questão de desafio para a gente é que a associação é nova, né? Sim. Então a gente vai começar agora a parte de captação de investimentos. Então, por que a gente precisa captar investimentos? Então, assim, a gente tem uma pasta do trabalho, por exemplo. Então, nessa pasta do trabalho, a gente vai oferecer uma mentoria, uma capacitação para a pessoa desde o básico. Sim. Como é que ela vai fazer um currículo, se o que ela tem, o currículo que ela já tem hoje está adequado? Tem gente que não tem condições ou recursos para fazer o currículo, então a gente tem esse trabalho de capacitação. Beleza, fez o currículo. Aí um outro encontro de como se portar numa entrevista, né? Que tipo de dinâmica está sendo praticada no mercado hoje em dia. Então, essa mentoria, a gente tem esse trabalho, a gente começou esse trabalho na associação e, assim, é um desafio isso também, que, assim, tem pessoas que precisam de um vale transporte para ir pegar essa mentoria. Sim. Né? Então, assim, a associação vai precisar de dinheiro para executar seus projetos. Então, assim, se a gente está querendo ajudar as pessoas, a gente tem que se preocupar de começo já com o transporte dessas pessoas. Não adianta eu oferecer um treinamento, chamar a pessoa, se a pessoa que está precisando de trabalho, muitas vezes ela não tem o dinheiro para ir até fazer. Né? Exato. Né? Então, assim, a associação, a gente vai começar essa fase agora de captação de dinheiro. Sim. Desde o básico do transporte e cestas básicas, que hoje a gente tem uma pasta social que faz esse trabalho de pessoas vulneráveis, né? Tem gente precisando de cesta básica, tem gente do vale transporte, tem gente precisando de palavras, né? Então as necessidades elas são muito variadas, né? Então nessa parte de captação de dinheiro a gente vai estar começando agora. Então ainda para a gente um desafio, né? A gente está aprendendo como que vai ser a nossa estratégia para isso. Então eu acho que também nesse momento para a gente está sendo um desafio pensar nisso, como a gente vai fazer sobre isso. Certo. Então vocês, empresários, podem estar ajudando, né? Contribuindo, né, com a associação. E como seria para entrar em contato? Tem o nosso Instagram, que é Sanja_mais. E aí manda um direct pra gente, que a gente indica os caminhos de como a pessoa pode contribuir. Tá vendo, senhores empresários? Contribuir, experienciar para evoluir. Né? Que daí vocês já estão contribuindo, né? com os LGBTs, com a diversidade e desconstruindo, né? Esses paradigmas que os próprios ainda têm, né? Isso. Às vezes com medo de associar algo. Né? Então isso é muito, muito importante. Muito importante. É bom frisar, né? Porque às vezes as pessoas acham que é brincadeira, às vezes você trazer algum convidado, ou tem pessoas que acham que a drag queen, né, em geral, né, todos LGBTQI, né, a mais estão, né, só por brincadeira, escolhas e tudo mais. E não, é a realidade, né, do seu interior, né? As pessoas precisam respeitar, né, o livre arbítrio das outras pessoas, né? E todo esse contexto aqui, né, a gente
vocês, né? Para os telespectadores que estão precisando de ajuda, que estão precisando de se despertar, né? E as pessoas que têm as crenças limitantes e os paradigmas quebrem, porque nós somos pessoas, né? Como eles, né? Sangram, machuca, e todos nós temos respeito e vice-versa para aqueles também que não têm respeito com a gente. Temos que ter, né? Que é uma forma de evolução também, isso é maravilhoso. Então, os projetos de vocês tá top, tá tudo fluindo, vocês estão com gás, né? Para atender na parte da psicologia, da saúde, na parte da cultura, né? Que na cultura já tem até um pequeno spoiler, né? Já vai ter já um primeiro evento aí, ó, que vai ser breve. Vai ser breve, né? Sim. É algo bem significativo. O spoiler é só esse, né? Podemos falar, no programa você dá mais detalhes. No próximo programa. Vem aí. Então, emana aí bastante energia positiva. Segue a página do Instagram. Vai estar tudo lá. Exatamente. Pode falar a página de novo. É Sanja _mais. Certo. Pode falar também do seu contato também, Regis, e do Elias também, né? Porque tem pessoas e tem espectadores que, como a gente disse, às vezes, que estão precisando, né? Do trabalho de vocês também. Mas pode entrar em contato pelo Instagram da Sanja Mais, e aí nós temos aí uns projetos dentro da própria Sanja, da pasta da saúde, para atender essa demanda. Então, a gente sabe que ele às vezes não tem condições financeiras, né? E então a gente tem uns projetos para atender essa demanda. Então manda um direct, chama a gente, curte, compartilha, divulgue, manda pro vizinho, pra vizinha, para todo mundo. Isso mesmo. É importante a gente divulgar a página da Sanja Mais para que a gente possa ajudar mais pessoas. Tem gente que está vivendo aí no submundo, tem gente que está vivendo na escuridão, e a Sanja vem, como o Gilson já disse aqui, eu vou enfatizar de novo, é uma luz na vida, né? Sim. Dessas pessoas que necessitam não só da Sanja, mas necessitam de políticas e necessitam de acolhimento e necessitam do papel do psicólogo, do ser humano, né? Falar de Sanja Mais é também falar do ser humano. Sim, Com certeza. Falar do ser humano, falar que é o ser humano que necessita de tudo também. Sim, fala do amor, da diversidade, da paz, prosperidade, a gente fala de finanças também, fala tudo, né? Por isso que é Sanja Mais amor, exatamente, mais cuidado, né? Mais respeito, mais diversidade, sem preconceito. Sem preconceito, exato. Importante, né? Então, dentro da Sanja que pode estar em contato com tanto você quanto com Elias também, tem toda uma equipe, né, para estar tomando cuidado, né, e estar designando aí as respostas. Isso, manda um direct pra gente, a gente direciona lá dentro. Porque quando a pessoa entra em contato com a associação via direct pelo Instagram, seja pelo Animais, a gente vai fazer esse acolhimento. Sim. E vai tentar entender junto com essa pessoa a demanda dela. Sim. É uma demanda psicológica, é uma demanda assistencial, é uma demanda de trabalho, e a gente vai fazer esse direcionamento a partir desse primeiro acolhimento. Então, você entra em contato pelo direct para que a gente possa ajudar e auxiliar. O direcionamento. Não só isso, porque a gente tem outros profissionais vinculados à Sanja Mais, também de psicologia e de outras áreas. Então a gente vai fazendo o direcionamento das demandas de acordo com as necessidades. Então por isso que é bacana a gente passar o @Sanja_Mais para que as pessoas, através de lá, a gente consiga fazer o devido direcionamento. E é tudo mantido sob sigilo, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso também, a gente tem todo esse cuidado. Tá vendo, pessoal? Isso aí. Estamos chegando ao final. Passou rápido, né? Passou. Conversando, parece que a gente estava lá no sofá de casa, né? Não é casa conversando, né? Conversando e vai diluindo aí, sanando muitas dúvidas, né? Considerações finais, por favor, senhor Gilson. Eu quero agradecer ao professor da Sanja Mais, que são os nossos voluntários que estão com a gente em tudo. E agradecer a você pelo convite, agradecer o Elias, o Regis, o nosso câmera. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Sim. Gratidão pela oportunidade enquanto indivíduo dessa sociedade e pela oportunidade de fazer algo diferente
Obrigado pela oportunidade de abrir as portas para podermos falar aqui um pouquinho do nosso trabalho, da Seja Mais. Né? É sempre muito gratificante quando a gente tem essas oportunidades para poder falar um pouco desse universo, desse coletivo. Então, quando a gente fala, a pessoa nos ouve e depois a gente até depois recebe, né, uma informação de que, olha, a sua fala mudou minha vida, a sua fala mudou, foi através do Sanja, né, underline mais, que eu cheguei até aqui. Então, assim, continuem dando essas oportunidades, essas aberturas para que as pessoas venham aqui e possam fazer essa diferença. Então, gratidão por ser um ser humano e pensar no bem. Gratidão por ser Sanja Mais. Sim. Muito obrigado pelo espaço aqui da aula da Marmita, né? Muito obrigado por ter aberto esse espaço para a gente falar da Associação Seja Mais. Muito legal você ter dado um espaço para a gente falar da psicologia dentro da Seja Mais. É muito bacana falar sobre saúde e a gente, né, profissional da área, então a gente se sente devidamente valorizado, né? Obrigado por isso. Passo rápido, a gente vai vir no segundo programa, tá? Nossa, vamos ter que aumentar, né? O estúdio, aumentar a plateia. Sim, eu me encontro, né? Mas enfim, a gente pode de repente voltar e assim, convidar todas as pessoas, né, que queiram contribuir de alguma forma, né, tanto como membro da Associação Seja Mais, como, né, a gente falou, né, de empresários, de pessoas, enfim, toda contribuição é muito bem-vinda e as pessoas podem participar de alguma forma. Muito obrigado, de verdade. Gratidão, viu, gente, por vocês terem disponibilizado, né, o tempo de vocês, estarem aqui nesse bate-papo e trazendo, né, para as pessoas informações, falando da associação, né? E, então não se esqueçam, hein, pessoal? Procurem lá na página no Instagram, Sanja Mais. Underline mais. Certo? Sanja Mais, uma organização não governamental, um centro de apoio de defesa à diversidade. Hoje e sempre. Parabéns. Viu, meninas? E quero deixar minhas finais considerações para vocês, que independente da fase que todos vocês estão passando, e que eu também estou passando, todos nós passamos, siga sempre em frente, dê vazão à sua intuição, escute o seu coração e você vai ver bem o seu propósito que você precisa seguir para você estar evoluindo, contribuindo e experienciando. E assim você vai pagar o tempo daquilo que você mais deseja. E eu, se não for para dar show, eu nem saio de casa. Boa noite, gente. 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. Para tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher Vem, marmita. mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Oi, gente, a minha Vitalizando, a Mulher Marmita, e eu vim trazer para vocês a novidade que vocês estavam esperando aqui no Hora da Marmita. É isso mesmo, é a hora da gratidão. Gratidão à minha vida, gratidão à sua vida, gratidão ao mundo, gratidão a todos. Então venho aqui, como eu sempre faço, expressar
o meu sentimento, o meu amor, a gratidão e o carinho que eu tenho para com todos vocês e que vocês também têm para comigo, a minha pessoa e todo esse meu trabalho, enaltecendo sempre tudo aquilo que eu sempre estou compartilhando com vocês. Leste, oeste, norte, sul, ao mundo, a todos os países, a todo o Brasil. E são muitas pessoas, assim como você sabe. São muitos fãs. Eu não chamo fãs, eu falo seres de luz. Sempre iluminando a minha caminhada, iluminando a caminhada de todos e iluminando a caminhada do mundo. Continue assim e eu, muito grata, sempre grata a todos vocês aqui no Hora da Gratidão. E olha lá, hein? Não posso esquecer também de dizer sobre essa longevidade e essa escalabilidade do amor que vocês têm para comigo e também os fãs de fora do Brasil. É isso mesmo, eu esqueci de vocês não, viu, fãs? Lá de fora, são muitos países. Não vou falar todos os países, e nem alguns, porque é chato deixar outros de fora, assim como o Brasil, né? Então, norte, sul, leste, oeste, sempre me abraçando, sempre enaltecendo o meu trabalho. Desejo a vocês gratidão, prosperidade, muito amor, muita consciência, muita luz, para que vocês se despertem, para que vocês tenham uma vida espetacular, uma vida digna, uma vida exalando sempre amor, positividade, sempre enaltecendo não só o meu trabalho, o trabalho de outros também, e o principal, você, o seu trabalho. Olhe para dentro de você, olhe dentro do seu âmago, lá no fundo do seu coração, o que você tem de intuição, o que você tem guardado para exalar e distribuir, para contribuir, experienciar, para evoluir. Então, mais uma vez, as minhas finais considerações, gratidão por cada um de vocês, gratidão por toda essa energia, por todo esse amor. Vocês sempre emanam para mim, para minha pessoa e com o meu trabalho. Tá certo? E essa hora da gratidão vai ser em todos os programas, que vamos agradecer em diversas pessoas, diversas profissões, diversidade. Tá certo? Então, mais uma vez, gratidão e namastê. Mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, tá por fora, tá por fora. Mulher marmita, Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. Para tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Para tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas,
aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. Vem mulher, Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. vem mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você eu não sei viver. Então vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te amando, te querendo, coração quer te encontrar. Então vem, que nos teus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Então vem. Tudo para tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita. Cheguei com motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita. Essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher Vem marmita. mulher, Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. vem mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Tudo para tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita. Cheguei com motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3. Mulher marmita. Essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher Vem marmita. mulher, Diz que 1, 2, 3. Tá por fora, tá por fora. Mulher marmita. vem mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria que só me traz melancolia. Sonho meu, sinto no
Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, tá por fora, mulher marmita. Vem mulher, Diz que 1, 2, 3, tá por fora, mulher marmita. vem mulher. Escute aqui galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Ô batuqueiro, faz o meu corpo balançar. Quebra, quebra, quebra na cadência, que o meu samba tudo vai rolar. Ô batuqueiro, 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 faz o meu corpo balançar. Quebra, quebra, quebra na cadência, que o meu samba tudo vai rolar. Agora vem comigo, todo mundo tá gostando do embalo desta swingueira. Vai em cima, vai embaixo, de ladinho, na zoeira, não deixe parar. Pra lá e pra cá, não deixe parar. Pra lá e pra cá, bate, bate palma aí, ô. Bate, bate palma aí, ô. Que o batuqueiro tá levantando poeira, que o batuqueiro tá levantando poeira. Bate, bate palma aí, ô. Bate, bate palma aí, ô. Que o batuqueiro tá levantando poeira, que o batuqueiro tá levantando poeira. Segura, segura! Todo mundo tá gostando do embalo desta swingueira. Vai em cima, vai embaixo, de ladinho, na zoeira, não deixe parar. Vamos pra lá e pra cá, não deixe parar. Pra lá e pra cá, bate, bate palma aí, ô. Bate, bate palma aí, ô. Que o batuqueiro tá levantando poeira, que o batuqueiro tá levantando poeira. Bate, bate palma aí, ô. Bate, bate palma aí, ô. Que o batuqueiro tá levantando poeira, que o batuqueiro tá levantando poeira. Esse é o swing da mulher marmita. Você tem que se ligar, viu? 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, tá por fora, mulher Vem marmita. mulher, Diz que 1, 2, 3, tá por fora, mulher marmita. vem mulher. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. Para tudo. tá por fora, Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, tá por fora, mulher marmita. Vem mulher, Diz que 1, 2, 3, tá por fora, mulher marmita. vem mulher. Escute aqui galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita.